Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e o assunto de hoje na verdade, a gente vai começar a estudar o contexto em que vai ocorrer a Primeira Guerra Mundial, beleza? Nós estamos começando a estudar a Idade Contemporânea, o chamado conturbado século XX, beleza? Marcado por conflitos mundiais, em que a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, iremos ter a Segunda Guerra Mundial, iremos ter também a questão da Revolução Russa e Guerra Fria. Portanto, tem muita coisa para a gente estudar, a gente não pode perder tempo, vamos lá. Eu quero abrir os nossos estudos com essa frasezinha do general William Sherman, em que ele vai falar assim: somente aqueles que nunca deram tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno, beleza? Primeira Guerra Mundial, ela é situada de forma temporal entre os anos de 1914 até 1918. Beleza, pessoal? Mas antes da gente dar início mesmo os estudos sobre a Primeira Guerra, qual foi o estopim para o início dela, as fases em que ela se desenvolveu e também suas consequências, nós temos que fazer uma breve retrospectiva do século XIX, principalmente o finalzinho do século XIX. Em nossos estudos anteriores, vocês perceberam que o século XIX foi marcado pela chamada Segunda Revolução Industrial e pelo desenvolvimento do imperialismo ou neocolonialismo. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente precisa compreender esse contexto porque são eles que vão ocasionar a Primeira Guerra, a chamada Grande Guerra, que vai envolver quase todo o mundo. Beleza? Quase todos os continentes vão estar envolvidos nessa Primeira Guerra. Tá certo? Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir. Né? Vamos caracterizar, então, o que foi o chamado século XIX. A passagem, pessoal, do século XIX para o XX foi marcado por um sentimento de euforia, né? Baseada principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, intelectual e social da chamada Belle Époque, né? Para quem não lembra ou não sabe, Belle Époque foi um movimento surgido na França em que vai, vamos assim dizer, ditar a nova forma de se viver, tá certo? Assim como por um bom tempo a Europa ela vai viver sem conflitos armados, né? E o último grande conflito que a gente pode datar foi a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu no ano de 1871, tá certo, pessoal? E também a gente vai ver as unificações italianas e alemãs. Posteriormente a isso, a Europa ela vai desfrutar de um período de paz. Né? Quem viveu naquele momento não imaginaria, né, que nos bastidores da política mundial da Europa estavam sendo formados blocos e uniões secretas que iriam ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Tá certo, pessoal? Mas a virada do século ela vai ser marcada por rivalidade entre as potências europeias. Então a gente pode dizer assim, só para poder organizar as nossas ideias, que o finalzinho do século XIX vai ser marcado, primeiro, por um sentimento de euforia devido ao desenvolvimento tecnológico da época, certo, pessoal? E a gente vai ter o chamado período de paz, da relativa paz, ou como alguns historiadores chamam lá na frente, eu vou mostrar para vocês, a chamada paz armada. Observe, pessoal, como resultado direto da Guerra Franco-Prussiana, para quem não lembra, a Guerra Franco-Prussiana foi a guerra que ocorreu, como eu falei antes, no ano de 1871 entre a França e a Prússia, em que a França ela vai perder dois territórios importantíssimos para a indústria francesa, para a Prússia, que foram os territórios da Alsácia e Lorena, certo? A França, pessoal, ela vai entrar no século XX com um sentimento de revanchismo, tá certo? Porque ela não vai aceitar essa derrota. Então, como vocês estão vendo o esquema que eu coloquei para vocês, todo esse sentimento de paz, de um desenvolvimento intelectual, cultural, ele vai contrastar com o sentimento de algumas potências europeias de rivalidades, de ressentimentos,
de um nacionalismo exacerbado, né? E principalmente pelo desejo de territórios na África e na Ásia, certo? Porque alguns desses países vão se achar prejudicados com a divisão da África e da Ásia, resultado do imperialismo, tá certo, pessoal? Por que esses países vão querer tanto implantar o imperialismo em territórios africanos e asiáticos? Como eu falei no início do vídeo, a Europa estava vivendo a chamada Segunda Revolução Industrial, em que, pessoal, esses países industrializados vão buscar mercado consumidor e também matéria-prima em outros continentes. Aqui nesse momento, a Europa vai buscar isso na Ásia e na África. E os Estados Unidos da América, a partir da doutrina Monroe, vai buscar isso na América, né? Ou seja, a América para os americanos. Beleza? Mas vamos continuar. E aí a gente continua falando. Pessoal, o século XIX ele vai se iniciar com sentimento revanchista, imperialista e nacionalista, tá certo? Como eu falei para vocês, o revanchismo vai partir da França, que ela vai reivindicar o território perdido na Guerra Franco-Prussiana, o território da Alsácia-Lorena. Aí vocês poderiam perguntar, Carla, por que eles queriam tanto esse território? Porque esse território, pessoal, tinha uma grande quantidade de minério de ferro e por um grande período esteve sob o domínio da França. Posteriormente, a Prússia ela vai vencer a guerra e ela vai anexar esses territórios, tá certo? A gente vai ver a implantação do imperialismo. Quem vai chegar nessa história para incomodar as antigas potências europeias? A Alemanha e a Itália. Porque, pessoal, a gente viu que a Alemanha e a Itália, elas fazem parte do que a gente chama de unificações tardias, as unificações que vão ocorrer apenas no século XIX. Pois bem, a Itália e a Alemanha, elas vão chegar atrasadas nessa corrida imperialista e elas vão começar a reivindicar território lá na Ásia e na África. E para finalizar essas tensões e rivalidades que marcam o século XIX, a gente vai ver a característica do nacionalismo, né? Observe, pessoal, que essa questão ela vai interferir demais e vai terminar ocasionando também motivos para a guerra. Porque, para vocês terem uma ideia, questões étnicas agravaram esse clima de rivalidade entre essas potências. Sentimentos nacionalistas afloraram durante quase todo o século. E povos que viviam sob o domínio de grandes potências começaram a reivindicar suas autonomias, como, por exemplo, armênios, sérvios, búlgaros, gregos, entre outros povos que eram subjugadas pelo Império Turco-Otomano. Né? Eles vão começar a desenvolver um sentimento nacionalista e a busca pela autonomia, pela independência do Império Turco-Otomano. Beleza, pessoal? Observe aqui essa charge que eu estou mostrando para vocês, é uma charge muito interessante, que ela marca ali a partilha da África entre as potências europeias. Carla, o que seria potência europeia no século XIX? Pessoal, a gente chama de potência europeia aqueles países industrializados no contexto da chamada Segunda Revolução Industrial. Tá certo, pessoal? Então, imaginem vocês, vamos pensar assim. Lá no início, a Inglaterra, só ela, porque ela foi a pioneira, só ela tinha uma indústria, só ela produzia mercadoria em larga escala. Portanto, pessoal, ela tinha quase que o mundo europeu todo como seu mercado consumidor. Quando a França, quando a Itália, a Espanha, Portugal e a Alemanha também começam a se industrializar, né, a Bélgica, eles também vão, quer dizer, a Inglaterra agora não vai ter um monopólio, ela não vai ter o mundo europeu todo como seu mercado consumidor. Ela vai ter que dividir esse mercado consumidor com essas outras potências e isso vai gerar o quê? Concorrência, tá certo? A Europa, ela tinha já de forma escassa esses minérios que são matéria-prima para o funcionamento da indústria nesse contexto da Segunda Revolução Industrial. Como lá essa matéria-prima estava escassa, eles foram buscar, aliás, esse mercado consumidor, essa matéria-prima, na África e na Ásia.
Então começa aí a chamada, um sentimento revanchista, né? Começa aí o que a gente, historiador, chama de corrida imperialista. Do lado direito da tela vocês estão vendo o mapa da África, ele todo coloridinho, porque cada parte dessa aí ficou sobre o domínio de alguma potência europeia. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o caso de Portugal. Portugal é uma exceção. Portugal, simplesmente, ele ficou com territórios que ele já dominava desde o século XV com o processo de colonização, beleza? Então, vamos ver agora aqui, ó, o que é que estava acontecendo, então, nos bastidores da política europeia no século XIX, pessoal. Aí a gente vai chamar esse período de paz armada. Ó, enquanto que a população em geral estava desfrutando de uma relativa paz, saboreando o desenvolvimento das tecnologias, principalmente, pessoal, o uso da indústria para trazer mais comodidade para a dona de casa. Por exemplo, é nesse período que vai ser inventado uma série de eletrônicos e eletrodomésticos que vai facilitar a vida da dona de casa, enquanto a França estava vivendo a sua chamada Belle Époque, no Brasil estava vivendo a sua Belle Époque ali na região norte, né, com o ciclo da borracha. A gente vai ver que nos bastidores de tudo isso estavam se formando alianças secretas, ou os chamados blocos secretos. Observe que no ano de 1882, já nesse ano, foi formada a chamada Tríplice Aliança. Porque observe vocês, em meio a um clima de disputa, né, entre alguns países, né, como eu falei para vocês antes, devido à corrida imperialista, começa então a se fazer alianças secretas, né? Essas alianças secretas, elas vão ser frutos de diplomacia sigilosa pautadas em interesses comuns, né? Então, potências que tinham interesses comuns se uniram secretamente. E aí, pessoal, um exemplo dessa união vai ser o firmado no ano de 1882, em que foi formada a chamada Tríplice Aliança, que era a união, como vocês estão vendo aí no esquema de vocês, a união secreta entre a Alemanha, entre o Império Austro-Húngaro e a Itália, tá certo? E no ano de 1907, só no ano de 1907, vai ser formada a chamada Tríplice Entente, que ela vai ser formada pela Inglaterra, França e Rússia. Observe, gente, que esses blocos eles foram formados se preparando para possíveis confrontos que na política imperialista teria que ocorrer a qualquer momento, porque eles não estavam mais se entendendo no que diz respeito à partilha da Ásia e da África, tá certo? Nessa corrida imperialista. Muito bem, mas esse período vai ser chamado mesmo de paz armada, pessoal, porque vai ter até então um equilíbrio bélico entre essas potências, porque é nesse contexto que vão ser desenvolvidas várias indústrias bélicas. Meninos, deixa eu só falar para vocês, ó, o último grande confronto até então foi a Guerra Franco-Prussiana. E foi uma guerra, pessoal, ainda nos moldes medievais, com muito uso de cavalaria, entendeu? Então, assim, não tinha tanta tecnologia bélica. A Primeira Guerra Mundial, ela é um marco no que diz respeito à nova história das guerras mundiais. Por quê? Porque vão ser introduzidas tecnologias que vai aumentar de forma considerável o número de mortos em batalhas. Né? Por exemplo, é nessa guerra que vai ser usada pela primeira vez aviões, carros-tanques, né? Metralhadoras, lança-chamas e também, infelizmente, armas químicas, né? Gases também, como por exemplo o gás mostarda, né, pessoal? Então a Primeira Guerra ela vai ser um marco no que diz respeito à história das guerras. Muito bem, pessoal. Esse é o contexto histórico ali em que vai surgir a chamada Primeira Guerra Mundial. Tudo estava pronto para a guerra, só precisava um estopim, só precisava aquela última gotinha do copo para tudo transbordar. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo.
Mas para finalizar, eu trago para vocês duas visões sobre a guerra, beleza? E deixo vocês aí refletindo, né? Sobre esse contexto, sobre essa Primeira Guerra, para a gente poder dar continuidade ao nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, que aí sim a gente vai entrar na Primeira Guerra Mundial e analisar todos os seus aspectos. Eu trago para vocês o pensamento de Mário de Andrade, quando ele fala o seguinte: o passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Aqui do outro lado, do lado direito, eu trago um pensamento de um belicista, né, o Adolf Hitler, em que ele vai falar que a Primeira Guerra Mundial foi o momento mais inesquecível e sublime da minha existência. Isso aí é um fragmento do livro dele, Minha Luta. Então a gente tem duas visões sobre a guerra, beleza, pessoal? Inclusive a gente vai ver a participação de Hitler na Primeira Guerra Mundial. Eu deixo vocês com essas reflexões e com essas imagens, né? Que todos esses estudos que a gente vai começar agora sobre esse contexto de guerras do século XX sirva não só para a gente aprender mais um conteúdo, para a gente responder uma prova, mas para que a gente consiga entender e formar a nossa opinião sobre esse contexto belicista, né? Como as potências mundiais resolvem os seus conflitos a partir de guerras e trazendo como consequência direta a morte de milhares de pessoas. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.